Então vamos lá, boa noite, camaradas, tudo bem? Novamente, meu nome é Victor Rosati, sou advogado, trabalho com direito eleitoral ali desde as eleições de 2018, né, atuando como advogado desde 2020. Hoje eu vou falar um pouco para vocês, né, que é um desafio falar sobre a legislação eleitoral. Uma vez que ela é muito ampla, né, existe várias questões relacionadas, né, à legislação eleitoral, tanto de registro de candidatura, o período de pré-campanha, o período de campanha, o período de prestação de contas, que a gente já conversou na última aula. Então, existe diversas questões, e hoje eu gostaria de mudar um pouco a didática do que foi no sábado retrasado, né, na última aula, que eu tive com vocês, para que a gente possa falar mais abertamente, talvez, sobre esse tema, porque como ele é muito amplo, e eu imagino que talvez os candidatos e pré-candidatos tenham bastante dúvidas relacionadas a alguns temas, então eu vou apresentar um pouco sobre cada um dos temas, né, sobre a questão ali de período de pré-campanha, de desincompatibilização, depois vou passar pelo registro de candidatura, pelo período de pré-campanha, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e depois para o período de campanha propriamente dito. Daí eu acho que falo um pouco sobre aquele tema, as questões mais relevantes sobre aquele assunto, e daí eu acho que a gente deixa aberto, né, para fazerem perguntas já e a gente dialogando. Talvez assim a aula fique um pouco mais dinâmica, tudo bem? Eu gosto, deixa eu ver se não tá pulando meus slides agora, peraí. Hoje daí não tá pulando, não tá pulando meus slides aqui, mas eu vou passando de um por um. Como eu não tenho áudio, não tem problema, tá? Eu vou passando aqui. Eu gosto de começar, né, trazendo para vocês, primeiramente, a legislação pertinente voltada ao tema, tá? Essa aqui, claro, existe uma série de resoluções do TSE, mais diversas leis que tratam sobre o assunto. Eu trouxe aqui algumas das mais importantes, né, que seria importante os candidatos lerem para ter conhecimento, né? Mesmo que não compreenda totalmente ali, só da leitura da legislação a gente já consegue tirar algumas dúvidas. A primeira delas é a Lei das Eleições, que é a 9.504 de 97, né? Ali vai ter uma série de questões que regulamenta a propaganda eleitoral, o próprio registro de candidatura, condutas vedadas aos agentes públicos, enfim, as penalidades por propaganda irregular, enfim, uma infinidade de questões. Tem a resolução da propaganda eleitoral, que essa, com certeza, é a mais importante, que o candidato precisa fazer a leitura, entender como que ela funciona, que é a resolução 23.610 de 2019. Ali, só da leitura dessa resolução, a gente consegue tirar, basicamente, todas as dúvidas, porque ela vem bem destrinchado o que pode e o que não pode ser feito, né, dentro da propaganda eleitoral. O que é permitido fazer, que horário que é permitido fazer, o modo que é permitido fazer, a forma da propaganda, o que precisa conter nessa propaganda e o que não pode conter nessa propaganda, tá bom? Daí nós temos também uma resolução importante que é a 23.609, que é a resolução sobre o registro de candidaturas. Ali não precisa, talvez, o candidato ler toda ela, talvez mais que os dirigentes partidários, mas existe um ponto específico que traz sobre a documentação necessária para o registro de candidatura e também os requisitos que o candidato precisa cumprir para que ele possa ser candidato nas eleições. Então, tem ali dos artigos, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem específico um tópico nessa resolução que trata só sobre essa questão da documentação. Eu vou falar um pouco sobre ele, né? E também, se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. E também tem a lei complementar número 64 de 90, que ela é a lei da ineligibilidade, que ali traz algumas questões sobre a desincompatibilização, os requisitos do candidato para que ele possa ser candidato, tempo de filiação, tempo de domicílio eleitoral, questões de uma possível condenação, que tipo de condenação causa essa inelegibilidade. Ela também, dentro dessa lei 64/90, ela está a lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa, que tem de 2010, né, que ela é famosa, ela foi alterar, ela veio para alterar essa lei complementar 64 de 90, então lá também tem uma série de questões importantes para serem entendidas pelos candidatos em relação às condições para ser candidato, tá bom? Vou começar falando aqui de uma questão que é um período que a gente está agora, que é importante a gente se atentar, porque é uma das questões ali que está inserido dentro da lei número 64 de 90,
que é uma questão para uma questão de elegibilidade, né? Aquele que é a servidor público, né? Aqui colocar que todo mundo que é ocupante de cargo no serviço público, pode ser emprego ou função na administração pública direta ou indireta, né? Para ser candidato a um cargo eletivo, ele precisa ter esse afastamento, é o que a gente chama de desincompatibilização. Ele é um direito do servidor, né, e, enfim, do ocupante, tanto do servidor quanto dirigente sindical, quanto ocupante de conselhos municipais, enfim, ele deve se afastar das suas funções durante um período, e dependendo da função que ele exerce, né, se é dirigente sindical, se é servidor público ou qualquer outras questões que determinadas ali pela legislação, ele deve pedir essa desincompatibilização para que ele possa concorrer ao cargo que ele pretende. Se ele não pedir essa desincompatibilização no tempo previsto, é uma das causas de indeferimento do registro de candidatura. Então, se, por exemplo, sou dirigente sindical e eu não me afastei do meu cargo de dirigente sindical no período de 4 meses anteriores à data da eleição, que esse ano vai ser dia 6 de outubro, então, ali pode ser que alguém faça alguma denúncia, alguma representação e peça um indeferimento do registro de candidatura. Então, né, por causa que você não cumpriu um dos requisitos que é determinado pela lei. Também esse vem dentro daquilo que eu falei, dentro da Lei Complementar 64 de 90, onde está lá determinados os prazos de afastamento. Também tem alguns casos que são mais específicos que tem que observar daí a jurisprudência, né, as decisões dos tribunais sobre aquele caso. Então, às vezes, se tiver alguma dúvida em relação ao caso específico, eu não vou lembrar de cabeça todos eles, porque são infinitos casos ali, tem várias especificidades, mas tem um link aqui, depois eu posso mandar, inclusive, a apresentação para a Silvia ali, para vocês utilizarem também os links que eu vou trazer aqui, e nesse link você consegue pesquisar exatamente pela função que você desempenha, né, tanto na administração pública direta, indireta, né, autarquias, conselhos, sindicatos, novamente, tudo que recebe valores do ente público, né, dos entes públicos, que é do erário, você precisa pedir essa desincompatibilização. Como eu falei, né, para a gente tentar ficar um pouco mais dinâmico aqui, eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação à desincompatibilização. Eu sei que praticamente toda semana alguém me manda uma mensagem perguntando: faço tal serviço, estou em tal área e tal, preciso me desincompatibilizar, qual que é o prazo de desincompatibilização? Então, enfim, se algum dos camaradas tiverem alguma dúvida, assim, sobre a necessidade, o que seria essa desincompatibilização, fique à vontade para perguntar. Uma das questões que eu queria trazer aqui é que a desincompatibilização, ela precisa ser de fato, tá? Não adianta você pedir a desincompatibilização, por exemplo, como sou dirigente sindical, acontece muito, sou dirigente sindical, peço a desincompatibilização nos 4 meses anteriores às eleições, e mesmo assim eu continuo participando das reuniões, eu continuo assinando ofício em nome do sindicato, né? Ali você produz uma prova contra você mesmo, então você precisa realmente se afastar das suas funções. Enfim, se algum camarada tiver alguma dúvida em relação a isso, estou aberto, senão vou passar para o próximo slide. Bom, ninguém ganhou a mão. Tá. Ismael, pode ficar à vontade. Os funcionários públicos concursados, eles têm que se afastar dia 5 de julho. Só que as convenções são mais para frente. Por exemplo, a Prefeitura de Matinhos exige deles o documento da convenção, só que não existe o documento, não foi feito ainda. Como é que eles têm que agir nesse caso? Tá, você pede a sua desincompatibilização e daí, após a convenção partidária, você junta a ata da convenção ao seu procedimento de desincompatibilização. Eles não podem, né, exigir por lei o documento que não existe, né, anterior, você tem que cumprir os prazos. Porém, ele fica condicionado ali, após a convenção, você fazer a juntada da ata da convenção ali no teu procedimento, tá? Se eles se negarem, qualquer coisa assim, tem que entrar em contato com o partido, que é a direção estadual, a gente pode conversar também, porque eles não podem lhe impedir, né, ou negar sua desincompatibilização por causa disso. E daí, só o fato de você já requerer essa desincompatibilização e ter negativa, já demonstra que você cumpriu os requisitos, tá bom? Mesmo que haja uma negativa ali da desincompatibilização.
Só falo para ter um cuidado, assim, né? Claro que aqui eu não vejo o que vai acontecer, mas existe os casos da pessoa pedir a desincompatibilização e ela nem tentar sair para candidato. Então, existe um controle do poder público em relação a isso, né? Para a pessoa só ficar um tempo sem trabalhar recebendo. Enfim, existiu casos já dessa forma, então talvez seja essa cautela que tem ali da prefeitura. Mas o que eles podem exigir é que você apresente daí essa ata após a convenção. Tudo bem? Legal, obrigado. Tá, vou passar para o próximo ponto aqui. Depois da desincompatibilização, outro período que a gente está agora é o período de pré-campanha, né? Existem algumas questões aqui relacionadas à pré-campanha que são importantes a gente observar, porque se a gente incorrer aqui, o que a gente chama de campanha antecipada, o candidato, ele pode ser já penalizado no começo ali com o pedido de registro da candidatura ao pagamento de uma multa. Essa multa vai de 5 a 30 mil reais. Aqui, né, o que é o pré-candidato? Pré-candidato, ela é toda pessoa que deseja disputar um cargo eletivo, mas que ainda não teve seu registro de candidatura definido pela Justiça Eleitoral, né? Você, hoje em dia, né, a maior parte dos que estão aqui, que não são da direção partidária, são pré-candidatos, né? Tem essa pretensão de disputar, só que ainda não chegamos no período de convenção, ainda não chegamos no período de inscrição da candidatura, então somos pré-candidatos. E as condutas permitidas aqui na pré-campanha, elas estão dispostas ali no artigo 36A da Lei das Eleições, a 9.504/97, que traz ali, um artigo curto, na verdade, essa questão da pré-campanha, inclusive, ela é ainda tema de bastante discussão na jurisprudência, mas o que está consolidado hoje é que é permitido para esse pré-candidato fazer, né, a menção à sua candidatura, né, a sua pré-candidatura, né, fazer a menção de que você pretende disputar como candidato. Você pode fazer a exaltação das suas qualidades pessoais, né, como pré-candidato, falar da sua trajetória, falar dos seus ideais, falar do que você acredita. Você pode participar de entrevistas, né, televisão, até na internet. Inclusive, você pode expor a sua. O áudio está falhando, Rosati. Oi, Silvia, tá me ouvindo? Agora sim. Hoje tá complicado. A tecnologia não tá me ajudando. Vou voltar a apresentar aqui, tá? Eu não sei exatamente onde que a gente parou. Você estava naquele destaque verde. Isso. Tá, do impulsionamento, tá, tudo bem. Voltando a falar do impulsionamento, né, nós podemos fazer impulsionamento de conteúdo agora na pré-campanha, né, por exemplo, um vídeo, alguma publicação, apresentando os seus ideais, apresentando uma proposta de cidade, apresentando, né, uma questão que você acha pertinente sobre isso e até alguma da sua trajetória, né, é normal a gente fazer isso, a gente pode fazer impulsionamento, só que esse impulsionamento ele deve atender a alguns cuidados, né, ele precisa ser impulsionado só pelo candidato, tá? Você, pessoa física, dono daquela conta no Instagram, no Facebook, é só você que pode fazer esse impulsionamento. Ele tem que ser um impulsionamento de valores, né, proporcionais, razoáveis, né? Não posso sair gastando na pré-campanha
mais da metade do limite do que eu poderia gastar na campanha, só com impulsionamento para ter amplitude, atingir um público específico nas redes sociais, né? E você não pode também, novamente, fazer o pedido explícito de voto ali, né? Você pode fazer isso que a gente falou, que é apresentar você como pessoa, sua trajetória, seus ideais, tudo bem? Daí não é permitido declarar sua candidatura antecipadamente, então você não pode falar, eu sou candidato a vereador nas eleições desse ano, sou candidato a prefeito nas eleições desse ano, né? Tenha cuidado com isso. Fazer qualquer pedido de voto, então você também não pode pedir explicitamente, sou pré-candidato, então nessas eleições vota em mim. Você se apresentou como pré-candidato, mas você fez um pedido de voto, então você também não pode atuar dessa forma. E você precisa ter um cuidado também como pré-candidato, para que você não utilize algumas que a gente chama na jurisprudência, aqui, enfim, no meio eleitoral, que é de palavras mágicas. Então, não dá para você fazer a sua pré-campanha, falar ali dos seus ideais e você falar, então vamos junto nessas eleições, venha comigo nessa caminhada para transformar aqui Curitiba. Tem que cuidar como que você coloca as palavras, tá? Para não dar a subentender que você está fazendo um pedido de voto, mesmo que de forma velada. Então, algumas palavras, por exemplo, como eu falei, né? Vamos junto nessa caminhada, já foi considerado como campanha antecipada e foi aplicado multa. Então, tem que cuidar um pouco em relação à forma que coloca isso para não ficar subentendido como pedido de voto. E é proibido também o uso de outdoors, banners e panfleto para exaltação como pré-candidato. A gente vê muito agora, por exemplo, pré-candidatos que já são, às vezes, vereadores, já são prefeitos, que vão lá e colocam um outdoor gigante nesse período agora pré-eleitoral, né, falando de verbas que foram trazidas para o município, obras que foram realizadas. Então, ter um cuidado em relação a isso, né, principalmente para a gente fiscalizar os concorrentes, né. Aqui nessa questão, eu coloco para a gente ter uma atenção na forma que a gente se posta, mas também é uma atenção interessante de como que se dá os outros pré-candidatos fazem, estão nesse período, sabe? Porque também a gente pode fazer uma representação contra esses outros pré-candidatos, por essa campanha antecipada acaba atrapalhando, com certeza, na própria campanha, além dos valores que são, né, dispendidos ali, a multa vai de 5 a 30 mil reais, e, por exemplo, tive uma irregularidade, então foi multado em 5. Foi reincidente na irregularidade, né, 10 mil, e assim vai aumentando, né, as multas, então já ficaria em 15. Então, tenham cuidado com isso e também essa atenção para poder fazer a denúncia e representações contra os demais candidatos. E também aqui, por óbvio, na pré-campanha, a gente não pode fazer os atos que são vedados durante a campanha. Então, não posso sair distribuindo brinde, não posso distribuir cesta básica como pré-candidato, não posso, enfim, essas condutas que são vedadas ali durante a campanha, que a gente vai falar mais delas para frente, a gente também não pode fazer na pré-campanha, né? E também cuidar quando a gente está numa live ou numa entrevista, agora com a internet, né, tudo online, a propaganda é toda quase online, né, grande parte online, e a gente fazer também participar de alguma coisa que seja num site de pessoa jurídica, por exemplo, uma ONG, uma associação que você faz parte, está fazendo uma live, você vai se apresentar como pré-candidato, e essa live é na página dessa pessoa jurídica. Então, tenha cuidado com isso, porque isso pode ser considerado como propaganda antecipada irregular, porque você não pode participar de lives e nem ou estar em sites ou divulgações de qualquer lugar que seja de pessoa jurídica. Só pode ser de pessoas físicas, tá? Só pessoa física pode fazer uma live, te convidar para participar, para você falar da sua pré-candidatura, dos seus projetos. Então, tenha esse cuidado, né? Já aconteceu, a gente já teve camaradas que foram multados porque o sindicato chamou para fazer uma live, estava chamando diversos candidatos, e os candidatos iam para essa live dentro da página oficial do sindicato no Facebook, e com isso eles foram multados todos os candidatos. É uma coisa que pode acontecer. Então, um pouco de cuidado onde você vai participar dessas entrevistas. Bom, sobre a pré-campanha, os camaradas têm alguma dúvida sobre as possibilidades ou, enfim, vedações agora nesse período, no período que a gente se encontra agora? O Gelson pode falar, tá com o dedinho erguido, né? Você tá com o microfone desligado, Gelson.
Primeiramente, boa noite para a companheirada que a gente não cumprimentou ainda. A dúvida seria se é configurado como campanha eleitoral e se gera multa só vídeo e live ou talvez foto também, porque a gente tem redes sociais do partido aqui no município e a gente já divulgou fotos como pré-candidatos, se isso agrega algum problema. Ah, tá, perdão, desculpa. A única pessoa jurídica que é permitida é o partido político, tá? O partido político ele é uma exceção, tá? Obrigado pela pergunta, inclusive, como não acabei não colocando aqui, mas o partido político ele é uma pessoa jurídica, mas pode ser feito propaganda, né, ali na página do partido político, não teria nenhum problema. Inclusive, o partido político pode impulsionar na sua própria página essas publicações, não teria problema nenhum também. Tranquilo. Mais alguma pergunta sobre a pré-campanha? Não, então vamos para frente, tá bom? Vou passar aqui então para o período de registro de candidatura, né? Acabando a pré-campanha, a gente vem as convenções partidárias, ainda vai ser em período de pré-campanha, mas após as convenções partidárias, né, é solicitado e feito o requerimento às zonas eleitorais do registro de candidatura. O registro de candidatura ele é feito pelo partido ou pela federação, através de um sistema aqui do TRE que a gente chama de Candex, e que é encaminhado todos esses dados para as zonas eleitorais que vão deferir ou indeferir os registros de candidatura na análise dos documentos. Algumas questões aqui, os quesitos para ser candidato, né? Você precisa ser filiado ao partido político pelo qual você pretende disputar as eleições no prazo mínimo de 6 meses. Então, eu falei já na última reunião, mas também novamente reforço, é importante que a gente verifique as filiações partidárias, se você está realmente filiado ao partido, qual que é a data da sua filiação. Existe a possibilidade de fazer um requerimento judicial para filiação pela desídia partidária, porque o responsável por fazer a tua filiação é o partido, e para isso a gente precisa juntar algumas provas que você já fazia parte daquele partido político, como participação em reunião, registro de atas, fotos em redes sociais e outros elementos. Então, verifiquem se vocês estão realmente filiados, são pré-candidatos, estão realmente filiados ao partido. Caso não esteja, a gente precisa verificar, existe algum meio judicial, não é tão simples de conseguir o reconhecimento da filiação, mas ainda é possível, então faça essa verificação. Novamente, ter o domicílio eleitoral também no município onde você pretende ser candidato, ali pelo prazo mínimo de 6 meses, então esses prazos já passaram, né, mas você precisa ter transferido o teu título para aquele município onde você precisa ter candidato, e, por fim, ser escolhido, né, em convenção partidária, né, você precisa estar afiliado a um partido e na convenção você precisa ser escolhido para ser candidato. Você precisa observar ali também as questões da ineligibilidade, que é os prazos de incompatibilização, que eu já falei, verificar se existe alguma condenação criminal, se essa condenação criminal ela se enquadra ali na lei da ficha limpa, porque tem algumas condenações que não impedem de você ser candidato, não ser analfabeto e tal, e também ter a nacionalidade brasileira, entre outras questões ali em relação à inelegibilidade. Essa questão do não ser analfabeto que a gente coloca aqui é importante, às vezes, a gente destacar, porque muitas vezes a gente não consegue, a tempo, conseguir os históricos escolares ou qualquer coisa nesse sentido que seja possível comprovar o grau de escolaridade. Então, é importante a gente se atentar aqui a algumas questões em relação a isso, tá bom? Por isso que eu coloquei. Aqui a gente recomenda que seja organizado com antecedência os documentos que são necessários para o registro de candidatura, para que seja realizado esse registro de candidatura ou na convenção, logo após a convenção, logo após a escolha, né, registra a ata da convenção e já faz os registros de candidatura, para que já seja emitido ali o CNPJ o quanto antes, para que vocês já possam correr atrás da abertura das contas bancárias de vocês, de campanha, onde vai ser movimentado todo o recurso, que eu volto a falar, né, essa demora, às vezes, de a gente conseguir conseguir ter o CNPJ, conseguir abrir as contas de campanha, gera um prejuízo para a campanha, porque a gente não pode fazer nenhum gasto eleitoral, a não ser de dinheiro que transite pelas contas bancárias de campanha. Então, a campanha começa no dia 16 de agosto,
precisamos que essas contas bancárias já estejam abertas no dia 16 de agosto para já conseguir fazer contratações de flyers, de impulsionamento nas redes sociais, de todos os materiais e outras contratações que vocês vão precisar para a campanha. Então, por isso que a gente coloca a necessidade de se organizar nesses documentos, tá? Existe um rol taxativo que a gente coloca de documentos, que elas estão previstos ali na resolução 23.609 de 2019, e eu vou trazer eles aqui para vocês também, depois novamente eu mando os slides ali para a Silvia, para que fique disponível, né, mas também se tiverem alguma dúvida em relação a esses documentos, posso estar à disposição, que é uma relação atual de bens. Essa relação atual de bens, ela vai preenchida direto no sistema, então você não precisa entregar seu imposto de renda, não precisa matrícula de imóvel ou documento de veículo, por exemplo, que você tenha. Você precisa informar ao partido uma relação de bens que você tenha, né, e também de valores que talvez você tenha em conta bancária ou algo nesse sentido. O documento pessoal ali, que é cópia do título de eleitor, cópia do documento de identidade CPF, um comprovante de endereço daí no domicílio eleitoral e o cópia do certificado de alistamento militar para homens. Precisa tirar uma fotografia recente, né, do candidato e candidata em arquivo digital, e esse arquivo ele vai ser anexado daí pelo partido ou pela federação, direto no Candex. Aqui precisa atentar, a gente tem muito problema com essa questão da foto de urna. Às vezes não tira a foto de urna dentro exatamente do que determina aqui a resolução. Isso é um problema, né? Porque é uma questão muito específica aqui, as dimensões, a profundidade, a cor. Você não pode estar vestindo com uma vestimenta que descaracterize ali a sua pessoa, nada nesse sentido. Então, quase todos os anos a gente tem que ficar no meio da campanha, correndo atrás de tirar uma nova foto, uma foto tua que vai para a urna, uma foto sua que depois é material de campanha também ali, né, durante a campanha, e que você não se atentou aos modelos que deveria ser aqui previsto pela resolução. Então, dá uma atenção para isso quando for tirar, falar com o fotógrafo, né, para ter uma fotinho de urna interessante, e para fazer o registro de candidatura e não ter que ficar cumprindo diligência. Porque se você não apresentar uma foto da forma que está, o seu registro de candidatura, inclusive, pode ser indeferido. Daí aqui você precisa, além disso, as certidões criminais, tá? Que eu vou listar abaixo. Elas colocam aqui que quando você precisa pegar as negativas criminais, né? Se você tiver alguma certidão positiva criminal, precisa pedir uma certidão de objeto e pé, que a gente chama, que ela vai ter detalhado ali em relação ao que aconteceu nesse caso, né? E daí para ver se enquadra numa daquelas questões de inelegibilidade. Mas as certidões criminais são as mais difíceis, às vezes, tirar, que a gente mais tem problema em tirar. Elas são da Justiça Federal do primeiro grau, que a gente tira online no site da Justiça Federal. A de Federal de segundo grau também é online, então com o CPF do candidato a gente consegue retirar. A mais complexa é a certidão negativa de Justiça Estadual de primeiro grau. A gente precisa tirar essas no município onde a gente reside, né, onde a gente vai disputar. Então, você precisa ir no cartório do distribuidor, de ofício do distribuidor da sua cidade, e requerer uma certidão negativa criminal para fins eleitorais, né? Existe um problema que para cidades maiores existe mais de um ofício de distribuidor. Então, em Curitiba, por exemplo, nós temos 3 ofícios de distribuidor. Você precisa fazer o requerimento dessa certidão nos 3 ofícios de distribuidor. Comarcas menores, municípios menores, né, que existe só um, você vai naquele ofício distribuidor, pede a sua certidão, ali faz a solicitação de certidão criminal para fins eleitorais, e é só aquela. Ela tem um prazo para ser emitida e ela tem um custo também. Eu sei que aqui em Curitiba cada uma custa, acho que R$32. Então você precisa se organizar em relação aos valores, se organizar em relação ao prazo, para quando estiver próximo à data da convenção eleitoral, uma semana ali antes, um pouco mais até, você fazer a solicitação junto ao ofício do distribuidor do seu município das certidões negativas de primeiro grau. E daí coloco também para observar em municípios maiores se não existe mais de um ofício distribuidor, que precisa retirar em todos eles. E daí a certidão estadual de segundo grau, ela é emitida no site do TJ Paraná, então também é fácil de retirar. A maior parte do ofício distribuidor você também consegue pegar online, grande parte delas, né? Eu não conheço todos os municípios, mas grande parte já tem um sistema que você consegue retirar online. Daí, novamente, né, você junta a prova de alfabetização, que é os seus comprovantes ali de escolaridade, a prova de desincompatibilização, quando for o caso, né? Novamente, estou falando de desincompatibilização porque é o momento que a gente está agora, que é o momento de se desincompatibilizar.
Então, tem que apresentar o requerimento e o deferimento da desincompatibilização ou a negativa com a justificativa pelo órgão. E daí eu coloquei cópia do documento oficial de identificação, eu já tinha colocado no começo, mas fica o reforço aqui. Tá, sobre o registro de candidatura, tem alguma dúvida dos camaradas? Eu sei que é um rol ali que às vezes é só documento e tal, mas precisa um pouco se atentar. Filiação, domicílio eleitoral e documentos necessários, principalmente em relação ao ofício do distribuidor ali das certidões negativas de primeiro grau estadual, tá bom? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Eu vou passar para a propaganda eleitoral agora, propriamente dita, que é o período que é mais interessante. A propaganda eleitoral, né, nas eleições agora de 2024, elas começam no dia 16 de agosto. Então, tudo que for feito antes do dia 16 de agosto, ela é pré-campanha. Então, não é porque eu fui escolhido em convenção partidária, porque eu fiz o meu requerimento de registro de candidatura, apresentei já toda a documentação, está tudo certinho, que eu já posso me apresentar como candidato. Né? Só a partir do dia 16 de agosto que eu posso falar realmente que eu sou candidato, que eu posso pedir voto. Então, qualquer ato que for realizado antes dessa data, que é dentro daquilo que eu falei, que é proibido na pré-campanha, pode ser passível de gerar multa. Então, se atentar um pouco a isso. A propaganda eleitoral, coloquei aqui um detalhe, que ela só pode ser apenas em língua nacional, só pode ser em língua portuguesa. Não há necessidade ali de autorização para você fazer qualquer ato de campanha, tá? Por exemplo, vou fazer uma passeata, vou fazer uma carreata, vou fazer algum ato de campanha, instalar um comitê, você não precisa de autorização prévia para isso. Agora, se for um ato que vai impactar no funcionamento, ali na locomoção, às vezes, ou no dia a dia, você precisa comunicar ali a polícia com 24 horas de antecedência, tá? Para que você não tenha nenhum questionamento e não tenha nenhum problema nesse percurso, tá bom? Ali, novamente, como não era permitido fazer propaganda eleitoral na pré-campanha, também não é permitido na campanha por meios de outdoor, tá? Ou qualquer outro meio que crie o efeito outdoor. Então, a gente vai colocar ali, vou aqui colocar para vocês já o próximo item, que no comitê de campanha, a gente pode utilizar as fachadas do prédio, né, enfim, da casa onde tiver instalado esse comitê de campanha, para colocar um banner ali, uma faixa, algo que tenha no máximo 4 metros quadrados, que contenha, né, o número do candidato, a foto, o número de urna, né, pode conter, enfim, a identidade visual daquele candidato. Ele pode ter até 4 metros quadrados. Se ele ultrapassar esses 4 metros quadrados, ele pode ser considerado outdoor. E tem uma questão interessante aqui, que muitas vezes os candidatos pintam os comitês ali de campanha da mesma cor da sua identidade visual. Então, tem a foto do candidato com o logo que ele utilizou ali de campanha, nas cores de campanha que ele está utilizando, e daí o comitê inteiro está pintado da mesma cor. Por exemplo, vou utilizar a bandeira do Brasil aqui para minha campanha. Então, você foi lá e fez a tua identidade visual, bandeira do Brasil, verde e amarelo, e daí você enche de pintura de bandeira do Brasil no seu comitê. Então, no nosso caso aqui, faz tudo bonitinho de vermelho, com a foice e martelo, e enche de foice e martelo o comitê. Então, isso gera um efeito outdoor, dá a impressão de que é uma coisa só. E isso também é proibido, e teve vários candidatos, trabalhei em casos relacionados a este, de que foi multado por ter utilizado outdoor. Outra questão você coloca ali que num veículo, vou falar da questão da adesivação de veículo também. O único material que pode ser de 4 metros quadrados é no comitê o comitê central de campanha. Nos demais materiais impressos, nos demais adesivos que você for fazer, ou faixas que você for fazer, tirando as bandeiras, né, que elas podem ser um pouco maiores também, eles não podem ultrapassar meio metro quadrado. Então, por exemplo, fui lá e fiz um adesivo para carro, de meio metro quadrado. Só que eu fui lá e colei 20 adesivos de meio metro quadrado, um do lado do outro no meu carro. Isso vai ser considerado envelopamento ali, que é proibido você envelopar o carro com material de campanha. Então, isso cria um efeito outdoor também, e a gente não pode estar utilizando. Os adesivos aqui, que não pode ter mais meio metro quadrado, que eu coloquei, justaposto, não pode ter mais meio quadrado. O único adesivo que pode ser maior que meio metro quadrado é o perfurate, né? É o perfurado ali, o micro perfurado que vai atrás no para-brisa traseiro. Daí isso pode ser toda a extensão
do para-brisa. E você também não pode, no caso, veicular propagandas eleitorais em bens públicos. Então, não pode pendurar banner, não pode colocar cavalete, não pode colocar placa, não pode colocar... na eleição passada teve uma discussão muito grande em relação àquelas bandeirinhas que ficam presas no chão por uma sapata, né? Eu esqueci o nome daquela bandeirinha, mas foi muito utilizado na eleição passada, e o tribunal ali estava em dúvida ainda, algumas campanhas foram multadas, outras não, por considerar que era móvel aquela bandeira, mas depois foi consolidado o entendimento que não podia também, você está utilizando um espaço público para colocar o elemento que ficava fixo ali mesmo, você retirando durante a noite. A única coisa que você pode ter na via pública é pessoas segurando bandeiras, né? Você não pode nem fixar uma bandeira, né? Colocar uma bandeira fixada em algum lugar público, alguma via pública, porque senão isso também pode ser considerado propaganda irregular, além da retirada do material, apreensão do material, ainda tem a questão da multa eleitoral, que também vai de 5 a 30 mil reais. Então, as multas para propaganda irregular são bem salgadas. Sobre o material impresso de campanha, né? Todo material que for impresso, ele deve conter, né, a inscrição do CNPJ da campanha, que vocês vão receber quando vocês tiverem feito a inscrição da candidatura de vocês, ou o número do CPF, ali caso não tenha ainda o CNPJ, da pessoa responsável pela confecção, desculpa, me confundi aqui. Precisa ter a inscrição do CNPJ ou do CPF da pessoa que fez aquele material impresso. E daí precisa ter o CNPJ de quem contratou, que seria a campanha de vocês, né? Não dá para contratar material que não seja através do CNPJ de campanha. Precisa ter a tiragem, né? Quantos daqueles materiais foram feitos, e daí responde ali a pessoa que não cumprir esses requisitos, pelas penalidades ali, enfim, tem a multa eleitoral, até um caso de um exagero ser configurado abuso de poder, tanto político quanto econômico. Então, tem um cuidado ali na hora de fazer as impressões para que contenha as informações ali, tá bom? Eu sei que talvez até o momento da eleição tenha passado bastante tempo, mas consultem novamente a resolução ali, que tem todas as informações do que é permitido e o que precisa conter. Também é permitido ali a utilização de amplificadores sonoros, né, desde que mantenha uma distância de 200 metros de hospitais, de sedes dos poderes públicos, de escolas, igrejas, entre outras sedes aqui de administração pública, como Câmara de Vereadores, Prefeitura, enfim. E esse amplificador sonoro que a gente coloca é a caixinha de som, aquelas caixinhas com microfone, enfim, que tem ali, aqui em Curitiba a gente é acostumado na 15, né, fica diversos candidatos ali com essa caixinha, às vezes, de som ali anunciando, você pode ter isso. O que você não pode ter na sua campanha é carro de som transitando livremente ali pelos bairros, né, sem que não seja em caminhadas ou passeatas ou carreatas. Então, tenham cuidado com isso na contratação de carro de som, porque você não pode contratar um carro de som e falar, olha, né, das 8 da manhã às 10 da manhã você fica em tal bairro, depois até o meio-dia você fica em outro bairro. Você só pode utilizar os carros de som se tiver nesse momento, vai passar um carro de som, estou ali fazendo uma panfletagem nesse bairro. Então, eu coloco um carro de som, vou andando próximo ao carro de som com meus apoiadores, entregando material, ou vou fazer uma passeata com meus apoiadores, né, no centro da cidade, você pode utilizar um carro de som, ou nas carreatas também, né, enfim. Aqui eu coloquei também que é vedado o show, uma questão que já está consolidada, né, pela jurisprudência, aqui, é que é vedado a questão do showmício, né, a gente não pode utilizar de artistas, né, ou, enfim, para atrair um público, atrair apoiadores para qualquer ato de campanha, né? A única forma que foi um julgamento, inclusive, teve do Lula, né, na eleição passada, que foi a utilização de artistas e espetáculos musicais para fazer eventos de arrecadação de recursos. Então, conheço aqui uma dupla da cidade, eu queria, porque eles não estão me apoiando na minha campanha, vou trazer eles para uma apresentação. Você não pode fazer isso num evento onde você vai pedir votos. Você só pode fazer a utilização desses artistas, e eu sei que aqui a gente tem bastante candidatura da cultura, até o coletivo de cultura, né, vai lançar candidatos, se for para
um evento que arrecade gastos para essa campanha. E existem outras exceções, né? Quando o candidato ele é artista, ele pode se apresentar, mas desde que ele não peça voto durante as apresentações, ele não pode utilizar desses espaços. Cai de novo, Silvio. Tá difícil aqui. Mas agora tô indo para a parte final aqui também já, tá bom? Falei dos artistas, né? Você pode se apresentar, mas você não pode pedir voto explícito durante as atividades. E ali, novamente, não é permitido você distribuir cesta básica, camiseta e outros brindes para os eleitores, tá? A gente não pode fazer mais caneta, fazer caneca, fazer qualquer coisa nesse sentido, porque isso pode ser considerado compra de voto, né? Também é proibido ali o derrame ou você anuir, né, para derrame de material de propaganda no local da votação ou ali nas vias próximas, né? Isso é muito comum nas eleições, que é na noite anterior às eleições, na madrugada, o pessoal ir despejar todo o material de campanha, todos os santinhos, na porta das escolas, na porta dos salões paroquiais, onde vai ser feita a votação. Né? Então, isso é proibido, isso pode também, novamente, multa, dependendo da quantidade, ser configurado um abuso de poder, dá para acionar a polícia nesse caso, para que seja feita a limpeza desse local e a punição desse candidato, se ele for pego no ato. Tem essa questão ali que eu coloco, que também não é só você fazer o derrame, mas você também anuir para esse derrame. Um apoiador seu, um cabo eleitoral seu está lá fazendo. Então, isso fica explícito que você tinha conhecimento, né, dessa ação. Então, tem um cuidado para isso. Claro, se for uma pessoa, às vezes, até coloca ali a anuência, tem que ser uma comprovação disso, a pessoa talvez que apoie o candidato adversário, está lá derramando santinhos seus na porta do local de votação, ali, nem que seja um pouco, às vezes, no local afastado do seu reduto eleitoral, para tentar te prejudicar ali numa possível propaganda irregular. Então, enfim, precisa ter esse cuidado ali e também ficar de olho para a gente fiscalizar os demais candidatos, né, que tem esse tipo de atuação. E daí a entrega de materiais gráficos, né, como o santinho e a realização de carreatas, passeatas e caminhadas, elas podem ocorrer até as 22 horas do dia que antecede as eleições. Então, você pode fazer ainda a propaganda, né, pessoal e em via pública, entregando material até as 22 horas do dia 5 de outubro desse ano. Tá. Sobre a propaganda eleitoral aqui, fora a propaganda eleitoral na internet, que é um próximo tópico agora que eu vou falar e é o último que eu preparei aqui para a gente hoje discutir. Tem alguma dúvida sobre essa questão de material de campanha? Eu volto a colocar que ele tem bastante nuances, bastante regras específicas, né? Qualquer dúvida a gente pode estar consultando ali a resolução, mas se alguém tiver alguma questão para colocar, também fica à vontade, tá? Que eu posso estar trazendo aqui. Gelson? Talvez essa pergunta não seja muito direcionada ao doutor, mas sim ao próprio estadual do partido. Se a gente tem alguma equipe que possa orientar e acompanhar para indicar a gente para esses jingles, para divulgação online e para esses materiais de campanha, se a gente tem alguém que seja mais voltado a essa linha dentro do partido. Tá, realmente eu acho que fica mais para uma questão para a direção partidária, né? Eu, como advogado, não teria alguma indicação, né? Isso, às vezes gráfica, às vezes profissionais de marketing, né? Talvez o partido tenha já alguns contatos que possam estar auxiliando vocês. Não sei se a Silvia quer responder ou se não fica para a gente passar para a direção. Eu poderia rapidamente comentar. No sábado, nós tivemos uma oficina a respeito de comunicação, Gelson. E o camarada Bílio, lá de Londrina, ele ficou à disposição para algumas dúvidas com relação a isso. Não exatamente para os trabalhos, mas algumas dúvidas
algumas dicas, alguma coisa assim. Então, depois que vocês conseguirem assistir, que como você comentou que vocês não conseguiram sábado, né? Vocês podem entrar em contato com ele dentro daquele conteúdo que ele passou e tal, para que ele possa auxiliar. Eu espero ter ajudado. Obrigado. Mais alguma pergunta, camaradas, em relação a essa propaganda eleitoral que é mais impressa ou física mesmo, em via pública? Senão vou passar para a da internet, que eu acho que é a mais complexa. Tá, propaganda eleitoral na internet, tá? A gente sabe que agora com essa mudança tecnológica, depois da pandemia, inclusive, a gente teve uma transição, né, que muito da campanha eleitoral, ela é feita de forma online. Em 2020, inclusive, a gente se obrigou, né, a fazer a propaganda eleitoral praticamente toda online, porque estava em período de lockdown, então não tinha ninguém na rua, nem para entregar panfleto, e estava também, não era de bom tom, né, nada nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu coloco para vocês, gente, é que quando for fazer o registro de candidatura, já tenham criado, já tenham em mente todas as redes sociais que vocês vão utilizar. Nem que vocês não tenham publicado nada ainda no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, enfim, não sei quantas redes sociais hoje em dia a gente tem, TikTok também, ou e-mail mesmo que vocês vão utilizar para enviar um e-mail, número do WhatsApp. Então o WhatsApp é uma rede social, então você precisa cadastrar o seu número do WhatsApp também como rede social, porque no momento do registro de candidatura, a gente informa tudo isso para a Justiça Eleitoral, e a gente só pode fazer campanha eleitoral na internet, dentro dessas redes sociais, ou inclusive blogs, ou sites que você crie para a sua campanha, que forem informados para a Justiça Eleitoral. Se eu, por exemplo, estou chegando no período eleitoral, ali na campanha eleitoral, na época do registro de candidatura não tinha um perfil no Facebook, por exemplo, para fazer propaganda ali na internet. E decido criar um perfil no Facebook, começo a publicar lá nesse perfil do Facebook, seguir as pessoas da minha cidade, com material, publicar material de campanha, e eu não informei essa página do Facebook para a Justiça Eleitoral. Se alguém fizer uma representação, e olha que os outros candidatos provavelmente vão ficar de olho na campanha de vocês e vão fazer uma representação, você pode ser multado também, e a multa vai de 5 a 30 mil reais também, tá? Por propaganda irregular. Então, tenham esse cuidado. Teve a oficina de comunicação ali que a Silvia falou. Então, pensem nas redes sociais que vocês vão utilizar, os meios de propaganda eleitoral via internet que vocês vão se utilizar, e já deixem eles preparados ali, mesmo que sem nenhuma publicação, ou só com publicações de pré-campanha, né, que daí você já vai tendo engajamento também, mas informe eles à Justiça Eleitoral. E se por um acaso você não conseguiu deixar preparado, não se organizou, mas criou um perfil novo, ou um site, ou um blog novo, ou um número de WhatsApp novo, específico para aquela campanha eleitoral, entre em contato com a gente, com o advogado, com o partido, e peça para informar a Justiça Eleitoral. Porque a gente teve bastante problema em relação a isso na última eleição, e era uma tática, inclusive, assim, que foi utilizada pela concorrência. Então, o pessoal ficava pesquisando o nome do candidato concorrente o dia inteiro, ver se aparecia qualquer coisa diferente que não estava informado lá no DivulgaCand, que é para onde vai todas essas informações públicas, e não estando lá, era representação. Era um dia de propaganda entre fazer uma publicação e ser informado da Justiça Eleitoral, era multa de 5 mil reais. Então, a gente teve uma candidata de Londrina, lá não era do partido, né, enfim, era uma candidata aleatória que eu acompanhei, que ela criou 5 perfis em redes sociais diferentes, e ela foi multada em 25 mil reais, 5 mil por perfil diferente, porque ela não informou aqueles perfis no seu registro de candidatura. Por um lapso, não informou, e acabou tendo esse prejuízo ali, enfim, da multa. A propaganda, voltando, ela só pode ser feita por pessoa identificada, então não pode ser feita através de perfil fake, através de perfil que não seja possível identificar quem que é a pessoa que está por trás daquele perfil. Às vezes fazem perfil fakes ou para atacar o candidato, ou não façam isso, né, o candidato concorrente, ou algum candidato concorrente vai fazer para atacar a nossa candidatura. Então, também tem essa observação,
porque mesmo que seja um perfil que a gente não consiga identificar ali na rede social, existe métodos da Justiça Eleitoral conseguir, através da quebra ali do sigilo dessas informações junto às redes sociais, isso é muito rápido, identificar quem que é aquela pessoa que está gerindo aquele perfil fake, por exemplo. Então, também observe isso de não utilizar, e também, caso venha acontecer contra nós, que a gente tenha também essa agilidade em poder fazer a denúncia, a representação e buscar ali necessária essa propaganda por esse perfil, e também, né, punir ali a pessoa que estiver fazendo isso. Ela também ali, novamente, precisa ser pessoa natural, pessoa física. Não pode ser realizada propaganda eleitoral na internet por espaços que sejam de pessoas jurídicas, né? Novamente, ter atenção para não participar de lives que sejam de associações, que sejam em páginas oficiais de sindicatos, tá? E porque isso vai com alguém, se alguém representar a conta, tiver alguma denúncia, pode ser feito através do Pardal ali, né? Que eu acho que você já conhece de outras eleições, que é o método de qualquer eleitor fazer a denúncia. Em relação a você estar participando e fazendo propaganda eleitoral em sites, em sítios de pessoa jurídica. Então, ter esse cuidado. E caso uma pessoa jurídica publique lá, uma associação, se o meu amigo é dono de uma associação lá, né, quer dizer, dono, né, mas é presidente de uma associação, e daí ele fez uma propaganda eleitoral sem o seu conhecimento, peça que ele retire essa propaganda e tal, porque se tivesse qualquer denúncia nesse sentido, vai ter ali que você demonstrado o teu prévio conhecimento, e o prévio conhecimento ele é presumido, você também vai ser multado, né? Como eu falei, as multas vão de 5 a 30 mil reais, são multas bem pesadas, né? Uma campanha de vereador, praticamente, às vezes, o recurso de uma campanha toda, pode ser em uma multa. E daí você coloca aqui novamente, né? Que você pode fazer o impulsionamento da propaganda eleitoral, como pode fazer o impulsionamento da propaganda na pré-campanha, nas redes sociais, né? Hoje, a Meta ali que domina praticamente as redes sociais, eu acho que o pessoal da comunicação pode falar muito melhor do que eu de como que funciona o mecanismo, né? Porque eu só não entendo da parte da legislação, não exatamente do funcionamento do mecanismo, mas se atentar que o pagamento, por exemplo, do boleto que a Meta emite ali para você colocar crédito nas suas redes sociais, só pode ser feito pago pelo candidato. Então, o candidato vai impulsionar, vai colocar crédito. Tenha cuidado para pagar isso através do dinheiro que está na conta de campanha, porque você fez seu registro de candidatura, você teve um CNPJ, você abriu uma conta, onde todo o dinheiro que você for movimentar para pagar gastos eleitorais, ele precisa necessariamente passar por essa conta eleitoral aberta. E passando por essa conta eleitoral, por exemplo, para pagar o boleto das redes sociais, ele precisa vir dessa conta. A única exceção aqui também é caso o partido político pague esse boleto. Então, em vez de transferir o dinheiro para a conta do candidato, o partido político foi lá e pagou esses valores. Então, tenha cuidado com isso para que depois na prestação de contas não tenha problema. Aqui uma questão também, não é permitido impulsionar propaganda negativa. Então, isso pode acontecer, às vezes, da gente estar fazendo uma crítica ali, né, fazer um vídeo que tem um engajamento interessante por uma obra atrasada do prefeito, por uma promessa de campanha de um outro vereador ali concorrente, que prometeu mundos e fundos e não acabou fazendo nada durante o seu mandato, e você vai lá e faz um vídeo, e isso tem um engajamento legal, e você resolve impulsionar isso. Não façam, porque você não pode impulsionar propaganda negativa contra outros candidatos, contra outros partidos. Você não pode falar mal, digamos assim, dos outros partidos, dos outros candidatos, né, outros que estão concorrendo à reeleição, muitas vezes, e que é o mais comum de acontecer, e impulsionar isso também, porque você vai ser determinado que você retire, e você vai ser multado também em relação a isso. Ali o impulsionamento, e a própria ferramenta já vai te dar isso, tá? A própria Meta ali, as plataformas, ela tem no cadastro, que vai ter que conter de forma clara e legível o número de inscrição do CNPJ ali, né, do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou o número de inscrição da pessoa física, quando, né, você não tiver ainda seu CNPJ, agora na pré-campanha, e vai ter que conter a expressão propaganda eleitoral, tá? A própria ferramenta, quando você for impulsionar ali, ela te dá a opção para selecionar. Não pode, obviamente, também na internet divulgar fake news, né? E nos últimos tempos,
a legislação e os tribunais, enfim, vem apertando cada vez mais em relação a essa questão das fake news, após as eleições de 2018, né, que a gente sabe que o Bolsonaro se elegeu basicamente só com divulgação em massa de fake news, né, de notícias falsas, é extremamente proibido enfim, mesmo que seja através de perfil fake, você apresentando uma notícia falsa ali, vão dar um jeito de ir atrás. E se caso ocorra contra nós, novamente, estão falando uma informação que não é verídica contra a minha candidatura. Né? A gente pode ir atrás de apurar quem que é o responsável por essa divulgação, fazer cessar essa divulgação e ainda responsabilizar a pessoa por trás disso. Novamente, não pode ser realizado disparo em massa, né, que geralmente o que vem aliado às fake news ali, então você não pode contratar empresas que têm pacotes de informações ali, de dados, né, de eleitores, por exemplo, tem empresa, geralmente isso acontece quando você vai comprar alguma coisa online, vai fazer um cadastro em alguma plataforma online que tem lá os termos de uso, que a gente sempre clica no li e aceito lá e nunca leu e nunca aceitou, isso vai para uma plataforma, de um banco de dados, que muitas empresas vendem essas plataformas para empresas que fazem disparo em massas. Então, às vezes, a gente vai ali e compra esses dados dos eleitores daquela determinada cidade, e para que seja feito, né, o disparo da minha propaganda eleitoral. Não posso fazer isso, tá? Se for identificado como disparo em massa, também as penalidades são bem altas, inclusive é bem fácil de caracterizar o abuso de poder econômico nessa questão de disparo em massas. Então, além de ter um cuidado para não fazer, não comprar isso também como candidato, observar os demais candidatos, tá? Principalmente aqueles com maior poder aquisitivo, que se estiverem recebendo, você mesmo às vezes recebe ali, em cidades menores, né, que tem um público mais restrito, acaba recebendo uma propaganda eleitoral de um candidato que você nunca solicitou, nunca cadastrou seu telefone em lugar nenhum. Verifique se mais pessoas que você conhece recebeu, para que seja feita a denúncia ali, a partir de 5, 6 mensagens no WhatsApp de pessoas diferentes, que não solicitaram, também pode ser caracterizado. Tá bom? E a gente consegue caçar registro de candidatura, depois impugnar casos eleitos. Então, esse disparo em massa aqui é bem interessante para se fazer, principalmente para aqueles candidatos que abusam do poder econômico, né? E a gente sabe que tem bastante aí donos, né, de comércio, que são as pessoas mais ricas da cidade, são candidatos, acabam se elegendo só com dinheiro, só se aproveitando dessa situação. Você pode fazer ali o envio de mensagens, desde que seja de forma criação de grupos, de forma anual, muitas vezes, tá? Você não pode contratar uma plataforma que faça esse disparo para pessoas que previamente se cadastraram para receber aquele conteúdo. Então, por exemplo, fiz uma reunião com apoiadores, passei uma lista de presença, tá? Vou lá, faço um grupo, faço uma lista de transmissão para encaminhar para aquelas pessoas, e eu posso encaminhar daí, né, o meu conteúdo de forma, daí não seria um disparo em massa, mas seriam para diversas pessoas, desde que ela tenha se cadastrado para receber. E nessa mensagem que você envia para essas pessoas, nessa lista de transmissão, por exemplo, ela precisa ter uma opção da pessoa se descadastrar. Então, tenha lá um mecanismo, eu vou enviar vários WhatsApp de transmissão, a pessoa vai lá e tem que ter um espaço que ela possa te solicitar para você não enviar mais propaganda eleitoral para ela. Porque caso você continue enviando mensagens, pode ser aplicado uma multa eleitoral por propaganda indevida, que vai de 5 a 30 mil reais, mais uma multa de 100 reais por mensagem que é enviada após o descadastramento. Então, mesmo que você dê a opção para a pessoa se descadastrar, se ela se descadastrou e você continua enviando mensagem para ela, você pode ser multado também. Tá, aqui é uma questão importante também, que gerou bastante dúvida na eleição passada, e agora eles pacificaram esse entendimento, que 48 horas antes do horário das eleições, e 24 horas depois, né, é proibida a circulação paga ou impulsionamento de propaganda eleitoral na internet. Então, ali, porque eu falei, não é que 48 horas antes eu vou lá e não impulsiono nada. Todo o material que eu impulsionei antes dessas 48 horas, eu preciso tirar o patrocínio, né? Tá ali patrocinado, então eu vou lá e retiro o patrocínio desse material que tá ali nesse prazo de 48 horas antes. Então, observe isso também e observe os demais candidatos, que se tiver material que vai fica esse aviso que o material foi impulsionado, você vai verificar que é propaganda eleitoral,
tirem print dessas informações. Na verdade, existe alguns sites para fazer ali uma ata notorial de forma online dessas informações, para que a gente possa fazer a denúncia desses candidatos, né, ali, dependendo da forma, até caracterizar um abuso de poder econômico também em relação ao tamanho dessa divulgação. Propaganda eleitoral no dia da eleição. Essa informação é bem simples, não é permitido, tá, gente? No dia da eleição é a famosa boca de urna, então a gente sempre recomenda, olha, dia da eleição não tem o que fazer. Toda campanha eleitoral você já fez até o dia da eleição. Vá votar com a sua família, depois volte para casa, faça um churrasco, tome um chimarrão, aproveitem ali o dia, né, que a missão foi cumprida, e aguardem o resultado das eleições. Não se arrisquem ali a querer, em última hora, fazer uma boca de urna e tal, porque isso tem consequências graves ali também, enfim, né, se a pessoa for eleita. Tá. Sobre propaganda eleitoral na internet, o principal que tinha para passar para vocês era isso. Eu sei que existe bastante outras coisas, né? Tem várias nuances. Se tiver alguma dúvida, também estou à disposição. Meu contato está aqui. Se surgir alguma dúvida posterior, inclusive prazos de desincompatibilização, tudo que eu falei aqui hoje, né? Ou outros temas que talvez não tenha conseguido trazer para vocês, esse é meu contato. Fiquem à vontade para mandar mensagem, estou à disposição, tá bom? Devolvo a palavra para você, Silvia.